Buenos días, alumnos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy en nuestra clase vamos a hacer un trabajo evaluativo sobre publicidad, ok? Essa propaganda, ela ganhou prêmios de melhor propaganda do mundo. Ela foi considerada muito criativa na época, tá? Ela é uma das melhores propagandas desse produto e também da Argentina, tá? Que é um país hispânico. Então, nós vamos começar prestando atenção o que essa primeira parte do trabalho nos pede, tá? Passe as palavras e artículos para o plural. Então, nós estudamos nesse trimestre sobre as regras de plural, né? As 6 regras básicas, né, que eu expliquei. Às vezes acrescenta somente o S no final do substantivo, às vezes ES, às vezes troca por IES, depende a regra e a terminação dos substantivos ou adjetivos, né? E também vocês têm que conjugar os verbos que estão entre parênteses no presente do indicativo. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês vejam como que funciona. Então, quando tiver artigo, né? O ele, o lá, né? Ou pode ser ele, ou pode ser lá, né? Como artigo. Então, fica los, ou se for lá, fica las, né? E aí vai ter aqui um substantivo ou um adjetivo, onde vocês terão que seguir aí as regras de plural que nós estudamos, tá? Então, se fosse el gordo, ficam los gordos. E também conjugar os verbos no presente do indicativo, prestando atenção que aqui vão ter alguns verbos regulares e outros irregulares, tá? Então, na dúvida, vocês pesquisem, olhem no livro de vocês a conjugação. Se não souberem, também podem pesquisar na internet, tá? Essa conjugação, para todas as pessoas que estiverem pedindo aqui, sempre vai ter o elhos, tá? Porque vai ter que conjugar na terceira pessoa do plural. Então, como que fica eles riem, né? Ellos reír. Então, fica eles riem. Não há necessidade de colocar o ellos aqui na frente, então, somente o verbo conjugado. Então, vocês vão, nesta primeira parte do trabalho, fazer esse plural e a conjugação dos verbos, ok? Terminando essa primeira parte, aí vocês podem fazer a correção, né, visualizando a propaganda no YouTube. Eu coloquei aqui o link da propaganda que vocês podem estar acessando caso queiram conferir, tá? Então, o link é esse aqui, tá? E aí, vocês abrirão aqui no YouTube para assistir e também conferir as respostas. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos. Ok. Então, vocês vão depois assistir a propaganda, né? Até porque a segunda parte do trabalho, vocês terão que prestar atenção nesta propaganda, tá? Então, vocês leiam aqui a curiosidade, que eu achei muito interessante, tá? O título dessa publicidade é Para Todos, ok? Deem uma lida. E aí, vocês têm algumas perguntinhas para responder sobre este anúncio, tá? Claro que eu já fiz um spoiler, né? Como se diz. Já mostrei algumas coisas antes, né? Na sala de aula a gente faria diferente, mas... Então, vocês poderão estar respondendo, só marcar um X em uma das opções para cada pergunta, tá? E, finalmente, o exercício 5, que é essa tabela aqui, vocês terão que completar com essas palavras que estão aqui no quadro. Como que vai funcionar?
vocês vão ter que ouvir a propaganda, ou seja, tudo que vocês ouvirem é o que está escrito no primeiro exercício, aquele que a gente acabou de ver que vocês terão que completar, com formas do plural e conjugação do verbo no presente. Então, essa primeira coluna trata-se, né, da parte que vocês escutam, oímos, ok? A segunda coluna é a parte que nós vemos, né? Ó, para os optimistas, para os pessimistas. Nessa hora que fala na propaganda, o que vai aparecer lá? O que vemos? O que nós enxergamos? Uma botella por la mitad, ou seja, uma garrafa pela metade. O que isso representa, essa garrafa pela metade? Ela representa, ou seja, a hora que ela tá meio cheia, mediolina, representa o optimismo, ou seja, pessoas otimistas, pessoas que pensam positivo, né? Que não são pessimistas, que é o contrário, que seria a representação da garrafa meio vazia. Então, a parte vazia é o pessimismo, a parte cheia é o otimismo. Então, gente, nesse primeiro exemplo, você já vê a criatividade da propaganda. Nesses espaços aqui, são esses itens que estão aqui, tá? Siete latas em círculo, unos labios, preservativo, para los que besan, la base de una lata, creación original, Coke, que é a forma em inglês do produto, la corona, não é coronavírus aqui não, tá? Corona é a coroa, lembra a coroa de rei. Para los românticos, Argentina, e para los originales. Então, todos esses espaços em brancos vai caber um item desse daqui do quadro, ok? Prestem atenção no que vocês escutam, que é o que está escrito lá em cima no primeiro exercício. Geralmente começa com para, né? Ó, vejam que todos eles iniciam com para los reyes, para los de allá, que é os para os de lá, para los de acá e para os de cá, que tá perto, tá? Para los precavidos. É muito importante vocês lerem todas as informações e fazer o trabalho na ordem, tá? Façam o exercício 1, depois assistam a propaganda e, na sequência, vejam a curiosidade que eu pus ali, que é um item a mais, que acrescenta para ajudá-los. E, por último, aí vocês assistam, vão ter que assistir mais de uma vez, de repente ir pausando para entender o que vocês estão vendo, porque ele fala rapidinho. E a representação é o símbolo, o que ele representa? Que é realmente a criatividade da propaganda que entra aí, tá bom? Espero que vocês gostem do trabalho, tá? E qualquer dúvida, podem me chamar. Adiós!